Fala, senhores, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é sobre mapas de acelerador, curvas de pedal. Vou explicar para vocês o que o acelerador faz de fato no seu carro. E para isso, eu dividi em 3 tópicos esse vídeo. O primeiro deles é acelerador a cabo, o segundo é acelerador e borboleta eletrônica, só que pelo comando de uma ECU programável, de uma Feotech ou de qualquer outra do mercado. E por fim, o terceiro tipo, que são os mapas de acelerador feitos pela indústria de fábrica, pelas montadoras de fábrica. Hoje em dia, a maior parte delas trabalha com estruturas de torque, e se você nunca ouviu falar nisso, eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Vou mostrar aqui também alguns datalogs de um carro que eu estou fazendo, e percebi logo de cara que tinha um problema no mapa de acelerador. Então é um assunto meio chato aí, que o pessoal acaba cometendo algum erro, que dá problemas de dirigibilidade, principalmente no carro, certo? Vamos lá, vamos começar pelo começo. 1. Acelerador a cabo. O primeiro motor que eu calibrei era o do Baja, e era um motorzinho super simples, carburado, um cilindro só, com acelerador a cabo. Nesse tipo de motor, igual eram todos os carros carburados, o acelerador, a única coisa que ele faz é, quando você pisa, puxa um cabo, e esse cabo puxa a borboleta e a borboleta abre. Então você tem um duto que está tampado com uma borboleta. Conforme você começa a pisar, vai abrindo a borboleta, começa a passar mais ar pelo seu intake e daí o carro responde, o motor responde. Existem também carros que saíram de fábrica com injeção eletrônica, com ECU e acelerador a cabo. E aí o que acontece? O acelerador da mesma forma, ele só controla a borboleta. A ECU lê outros parâmetros e daí ela tenta se virar para fazer a injeção de combustível, para fazer o controle da ignição, certo? O segundo tópico do vídeo é a borboleta eletrônica comandada por ECU programável. Quando você tem uma Feotech e você instala uma borboleta eletrônica, como é que funciona? Você vai ter um mapa de acelerador correspondendo numa curva de borboleta, certo? Então, dependendo da posição do seu pedal de acelerador, você vai comandar uma posição da borboleta. Esse é um controle feito em malha fechada. Então, você define alvos para o seu controle de malha fechada. Por exemplo, quando o meu pedal estiver em 10%, eu quero 10% de borboleta. Quando o pedal estiver em 50%, eu quero já 60% de borboleta, certo? É dessa maneira que funciona em injeções programáveis. Você tem um mapa em malha fechada que você define um alvo. E a única coisa, de novo, que o seu acelerador faz numa Feotech é mexer diretamente a borboleta. Isso de uma maneira eletrônica agora e não mais com o cabo, mas a única coisa que o acelerador faz é mexer a borboleta. Nesse tipo de acerto, acontece uma coisa que me incomoda. Eu já falei com diversos preparadores, mas eles falaram que é normal, que isso acontece mesmo. Que é o seguinte, para carros turbo com borboleta eletrônica numa Feotech, acontece o seguinte. Você está com a borboleta às vezes em 80%, ela não abriu tudo ainda, só que a turbina já está empurrando pressão. Então fica meio que uma briga, a turbina tentando socar o ar para dentro e a borboleta tentando ainda dar uma restringida. No terceiro tópico que é desse vídeo, que são os modelos de torque que as ECUs originais utilizam, principalmente as ECUs digital utilizam esse esquema, é o seguinte: quando você pisa no acelerador, o que você está comandando para a ECU é o torque desejado. E quando você comanda o torque, a ECU faz uma série de coisas com aquilo. Não é só a borboleta, igual era nos outros casos. Quando você pede torque, a ECU muda o ângulo de ignição, muda o ângulo do VVT, do comando variável, ela atua na pressão de turbo, atua na posição da borboleta de fato, no lambda. Então, se você quiser mais torque, talvez ela faça até um lambda mais rico para priorizar o seu torque. Em carros automáticos, a ECU já entende a marcha que você está pedindo pela posição que o acelerador está. Então, se o acelerador está até o meio, é uma marcha mais de boa. Se você pisa fundo, ela já reduz a marcha. Então, numa estrutura de torque, o acelerador ele faz várias e várias coisas. Não é só mexer a borboleta, igual era antigamente. E aí, quando eu entrei para a empresa que eu trabalho hoje, para trabalhar com calibração de motores, eu fiquei com essa dúvida, demorei muito para entender.
o que de fato o acelerador fazia. E aí logo de cara o meu chefe mandou, a primeira variável que eu fui estudar foi uma variável de borboleta. E aí eu perguntei para ele como é que funcionava, tal, eu não consegui entender. Ele falou: Gustavo, faz o seguinte, toque a chave de um carro teste, vai lá, abre o capô, desconecta a borboleta eletrônica, desconecta o conector ali da borboleta e vai andar com o carro, vai para a pista de teste. Aí era um carro manual e aspirado. Aí eu falei: meu, o carro não vai acontecer nada, porque eu vou pisar, não vai mexer nada a borboleta. Como será que o carro vai responder? Na minha cabeça o carro não ia fazer nada. E aí, senhores, para minha surpresa, fui lá, fiz o que ele falou, desconectei a borboleta, entrei no carro, liguei. A marcha lenta, obviamente, fica difícil de controlar, fica mais instável. O carro, obviamente, fica mais instável, não responde da mesma maneira. Mas o que acontece? Quando você desconecta a conexão elétrica ali da borboleta eletrônica, ela assume uma posição fixa, que às vezes é 10%, 15%, que é uma posição que uma mola trava a borboleta para ficar lá. Então a borboleta vai ficar fixa lá, mas numa estrutura de torque, você continua comandando todo o resto. Mesmo que você não comande a borboleta, você comanda o avanço, você comanda o tempo de injeção, você comanda o comando variável, a pressão de turbo num carro turbo, o câmbio num carro automático. Então tudo isso você continua controlando, mesmo que agora você não controle mais a borboleta, que na minha cabeça era o essencial que o acelerador faz. E para minha surpresa, galera, eu fui com esse carro para a pista de teste, dei algumas voltas, quando eu acelerava, o carro respondia. Óbvio que bem mais limitado. O carro só ficava num modo de emergência, para você conseguir chegar até um posto, conseguir sair de uma rodovia, por exemplo. Mas o carro continuava respondendo ao acelerador. E isso foi uma surpresa para mim. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Vou mostrar para vocês agora um datalog, e no Civic dele aconteceu o seguinte: isso aqui para mim é um problema. Vamos lá que eu vou mostrar. Ó, tá na tela aí para vocês. Dá uma olhada. Esse daqui é um datalog, tem várias e várias informações aqui. O que eu preciso que vocês olhem? Essa primeira aqui em cima, que é a posição do pedal do acelerador aqui em vermelho. Aqui embaixo, essa em verde, que é a posição da borboleta do acelerador. E o RPM aqui, só para ter uma noção, 4.500 mais ou menos. Então vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui, galera. O pedal está em 82% e a borboleta já está em 100%. Depois o pedal sobe um pouquinho para 84%, a borboleta fica aqui 102%, que é simbólico, ela já está no limite dela. E aí, o que aconteceria nesse carro se o condutor pisasse 90%? Não aconteceria nada, porque a borboleta já estava no máximo, entendeu? Se ele pisasse 90%, 95%, 100%, o carro não ia mudar nada. O pedal dele, em 80%, o carro já está entregando tudo. E assim fica muito ruim, porque às vezes você está numa curva, quer dosar o acelerador, começa a sair, você quer tirar só um pouquinho. Se no carro dele ele tira só um pouquinho o pé, não vai acontecer nada. O carro vai continuar da mesma maneira. Eu não gosto de trabalhar com mapa de acelerador desse jeito. Eu gosto de trabalhar com o mínimo em 0, o máximo em 100, e aqui dentro você faz o que você quiser. Mas quando está 80%, já colocar 100 é besteira, porque o carro não vai andar mais por isso e por contrário, o carro vai ficar com uma dirigibilidade pior. Vai ser mais difícil de controlar o carro nesses casos que eu te falei, no meio de uma curva, durante uma curva, entendeu? Vocês já ouviram falar de alguns chips ou dispositivos que prometem tirar o delay do acelerador? Que você conecta ali de fato no conectorzinho do pedal e muitas vezes você tem até um regulador que você escolhe entre modo econômico do acelerador ou modo esporte. Tem gente que fala que o carro perde o delay, o carro anda mais, o carro bebe menos. Mas na verdade, pessoal, isso daí é tudo uma ilusão pela sua própria sensibilidade do acelerador mesmo. Se você for fazer um trecho, uma viagem com um carro desse, com o acelerador normal ou com o acelerador no modo eco, se você for na mesma velocidade, nas mesmas condições, o carro vai consumir o mesmo combustível, porque ele está gerando o torque da mesma maneira. Só está entregando para uma resposta diferente de acelerador. Tem gente que gosta disso daí porque muda realmente a sua percepção, mas o carro não vai andar mais por causa disso, não vai ser mais rápido na aceleração por causa disso.
Na verdade, é mais uma brincadeira com a sua sensibilidade mesmo. E você, como é que você gosta do mapa do seu acelerador? Deixa aí nos comentários. Eu gosto de um mapa mais progressivo, dessa forma que eu falei, nem tão lento, nem tão bruto. Você está no canal Engenharia da Preparação, eu sou o Gustavo. Se você ainda é novo por aqui, se inscreve, deixa um like. E por aqui vão ter sempre assuntos dessa forma, analisados pela engenharia de fato, de uma visão mais técnica, mas sempre falando de preparação de motores, acerto, certo? Até a próxima!